Como estudar para concursos? Essa é a pergunta mais relevante para aprovação de qualquer pessoa em concursos públicos. Nesse vídeo, eu vou mostrar na prática como é que você pode estudar em camadas. Eu fiz uma série de vídeos sobre estudo em camadas, e esse eu vou mostrar um caso real aí de como você pode utilizar esse método de estudo, tá? Então, eu peço que você já curta aqui o vídeo, deixe seu comentário, né? Assim eu posso chegar a mais pessoas. Acesse no link desse vídeo tem um link que tem um curso totalmente gratuito com um material em alto nível aí para a sua preparação. Então, antes de eu entrar no método em camadas propriamente, eu vou mostrar aqui um ciclo de estudo, que é a forma como um aluno vai se organizar para estudar, tá? Então, esse é um ciclo simples, tem 3 disciplinas. Então, no caso aqui, está estudando A, B, C, o nome das disciplinas. Você pode pensar aqui, direito constitucional, administrativo, penal, enfim. Então, estuda a disciplina A, 2 horas. Depois das 2 horas, vai para a disciplina B. Depois de 2 horas, vai para C. Aí fechou um ciclo. Aí você retoma lá na A, tá? Então, isso é o ciclo. Agora, a forma de estudar, como estudar, é o estudo em camadas que eu vou apresentar agora. Então, vamos lá. Aqui na primeira camada, qual que é o objetivo? É entender as principais ideias, quais são os principais conceitos, tá? Então tem algumas etapas aí na primeira camada. A primeira etapa é fazer uma pré-leitura. Como é que a gente pode fazer uma pré-leitura de um material escrito? Esse aqui funciona mais num material escrito do que numa videoaula, tá? Então, por exemplo, estou pegando aqui um curso de atos administrativo, aqui do Estratégia, um curso muito bom que eu recomendo. Então você vem, dá uma olhada no sumário, ver aqui como que está organizado o material, né? Então, por exemplo, tem introdução. Então, você vem aqui, dá uma lida na introdução, vai situar aí atos administrativos dentro do direito administrativo, tá? Então, você dá uma olhada, depois você pode vir aqui folhear mesmo, né? O PDF, ter atenção aí para esses quadros explicativos, mas aqui é mais dar uma folheada. Então, você pode vir aqui também no final, né, vários cursos do Estratégia, de outros cursinhos aí, tem resumos, tá? Feitos pelo professor. Isso é muito bacana nessa primeira etapa aí da pré-leitura. Então você vai ver as estruturas gerais aí do assunto. Então a gente vê aqui as classificações de atos. Na verdade, são bem fala do conceito, né? Tem os tipos aqui de atos da administração e tal. Aqui atributos, né? Tem sim, aqui 4 atributos, já vê quais são os 4 atributos. Não que você vai já estudar propriamente, mas é se situar, né? Então, falar, poxa, então eu vou me situar aqui ato administrativo, tem os atributos, então ó, depois aqui tem os elementos, quais são os elementos? Aqui são 5 elementos, como é que você se desfaz um ato administrativo, enfim. O resumo é uma boa ferramenta nessa etapa da pré-leitura, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vem no seu material e vai fazer uma leitura propriamente, tá? Aqui eu queria destacar o seguinte, que o ideal é fazer só uma leitura mesmo, uma leitura atenta. Então, não é para fazer resumo, para fazer esquemas, se preocupar muito com marcações. A ideia é fazer é, pegar as principais ideias, sem se preocupar muito com os detalhes, tá? E aí, outra coisa que eu recomendo em geral, esses materiais em PDF aí, eles têm questões, tá? Questões comentadas. O que eu recomendo nessa primeira camada? Que você nem faça propriamente as questões do PDF, você estude os comentários. Então, aqui, a questão 1 tal, ele dá. Obviamente, você vai ler o enunciado e não se preocupa muito em acertar, que a ideia mais é você já ler o comentário e para quê? Para você visualizar aplicações, tá? Então, essencialmente, esse é o objetivo da primeira camada. Agora, o que você faz? Tu já vi aqui, já li, posso passar para um próximo tópico de direito administrativo, enquanto eu estiver no meu ciclo lá de estudo, né, estudando direito administrativo? Não. Muito pelo contrário, você vai para a segunda camada. E o que é a segunda camada? A segunda camada, então, na segunda camada, qual que é o objetivo dela? Você vai aprofundar, você vai entender o que é relevante. Como é que a gente sabe o que é relevante em concursos, né? Isso é muito direto. Então, se a gente olhar questões de provas anteriores, isso é o melhor indicativo
para a gente ter uma noção objetiva de relevância. Agora, como é que a gente faz as questões? Eu recomendo que você use um site de questões, que você tenha bons filtros e um ponto essencial é que você tenha questões comentadas, porque isso vai ser muito útil para você aprofundar o conhecimento de forma eficiente, mais rápida e que você possa render bem o seu estudo, tá? Então, eu recomendo aqui o Tec Concursos, é o melhor site de questões que eu conheço aí. Então, vamos lá. Sempre quando eu faço aí para os meus alunos do coaching, a, é, preparo aí, da orientação de estudo, eu falo para fazer, em geral, 3 cadernos de questões de 20 questões, tá? Por que isso, tá? Porque o essencial é, quando você vai montar um caderno, você não coloca muitas poucas questões, 5 questões de ato, você não vai conseguir avaliar nada, é muito pouco. Mas também fazer um caderno com 60 questões direto, você vai perder uma direção para fazer uma boa revisão. Então, eu recomendo que você faça aí 3 cadernos de 20 questões, tá? E aí, por exemplo, aqui é um caderno que eu elaborei para fazer esse vídeo. E aí, uma coisa importante é que para fazer esses cadernos, que você utilize filtros apropriados. Então, por exemplo, para o concurso da Polícia Civil, cargo de agente, então eu recomendo que faça concursos, pegue aí atos, né? A banca CESP dos últimos 10 anos, para a área policial, lá, mas para agentes, papiloscopistas, peritos, né? Então, por exemplo, não recomendo que faça para policial, para delegado, porque a cobrança é um pouco diferente. Também não recomendo que faça para técnico judiciário, que é um outro tipo de cobrança aí para esse assunto. Então, você pode ser que você precise complementar aí com questões, com filtros aí na área analista na área judiciária, né? Por esse assunto aqui, por atos, tá? Então, beleza. A ideia principal é, beleza, fiz o filtro, fiz 20 questões, o que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse um mini simulado. Você pega aqui e faz na sequência, da primeira até a 20ª. Tá? Então, vou chutar aqui, não vou nem ler a questão. Botei certo, acertei. Não vejo o comentário nesse momento. Aí vem aqui, questão 2, tal. Vou botar aqui a letra B. Pô, acertei, meu chute tá bom, hein? Tô gastando tudo. Aqui, certo e errado, botar errado. Não é possível aqui, ó. Tá vendo o que é o chute? Aí, vamos ver aqui a 4ª questão, certo? Olha só. Vou fazer até eu errar. 5ª questão. Opa, errei, beleza. Então, aí você faz da primeira até a 20ª. E aí, olha só, o que você faz depois disso? Você vai apurar seu resultado, então você pega de 20 questões, acertou aqui 12 de 20. Aí, o que eu recomendo? Que você estude todos os comentários das questões aqui no TEC. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, essa questão aqui. Eu marquei errado, só que eu acho que o motivo dela estar errada não é porque é denegação, é por causa de outro elemento. Aí eu vejo aqui, estudo o comentário, e aí eu vejo o porquê de fato, se a minha motivação estava correta, tá? E aí você faz isso para todas as questões, inclusive das que você acertou e também as do que você errou, né? E aí, beleza, você pegou, estudou os comentários das questões, tá bom? Já pode mudar de assunto? Não, não tá bom. Por quê? Acertei 12 de 20, não é um desempenho competitivo, tá? E aí, o que é uma meta de resultado vai depender do seu nicho de concurso. Então, para agente de polícia, aí, pode ser que um desempenho aí de 85% seja adequado na preparação, ou seja, acertar 17 de 20 questões. Para técnico judiciário, é um pouco maior, 90%. Então, eu recomendo que de fato, você procure acertar aqui 18 de 20. Né? Enfim, vai depender do seu concurso. E aí, beleza, pessoal, mas pô, fiz 12, e agora? O que eu faço? Beleza, então você estudou o comentário, aí você vai identificar o que você teve mais dificuldade e você volta para o seu material teórico e faz uma revisão pontual. Então, por exemplo, você errou 5 questões sobre atributos do ato administrativo, né? E aí, o que você faz? Você volta e lê só a seção que trata dos atributos de ato administrativo. Aí, beleza, aí você revisou na teoria, beleza, posso mudar de assunto? Não, não pode, você tem que testar seu conhecimento. Aí você vem
e faz um outro caderno de 20 questões. Da mesma forma, você pega aqui, da primeira até a 20ª, faz como se fosse um mini simulado. Depois, estuda os comentários, vê a sua nota. Pô, tirei 15, pô, melhorei, mas não tá bom ainda. Então, você vai, estuda os comentários, faz a revisão pontual, e depois faz mais um caderno até bater a meta. Então, minha experiência mostra que muitas vezes, 3, 4 cadernos, é um momento importante para que você aumente o seu nível de domínio, tá? Então, assim, o que se faz na segunda camada é aprofundar o estudo para ter um maior domínio. Mas, pessoal, veja bem, eu quero destacar por que que isso é importante, por que que esse estudo da segunda camada ele é muito relevante. Porque, veja bem, você essencialmente, essa forma de estudar, ela está centrada em revisões. Então, para você revisar, você primeiro tem que entender, né? Ter uma compreensão. Aí, você revisa pelo próprio fato de você fazer questões, isso é uma forma ativa de estudar, você vai ter um julgamento de um caso concreto ali, né, de uma questão objetiva, com o que você estudou. Isso já é uma forma de revisão. Uma segunda forma que eu recomendo para você fazer em site de questões comentadas é que o próprio comentário das questões já é uma forma de revisão, tá? E aí, depois, se você identificar algo que você não compreendeu bem, e você vai saber isso pelo seu desempenho, você volta e faz uma revisão pontual. Aí tem mais um elemento de revisão, tá? Então, esse método está centrado em revisões. Então, pessoal, eu quero aprofundar aqui essa discussão para mostrar por que que esse método ele tem vantagens, muitas vantagens em relação às revisões programadas, seja da 24 horas, 48 horas, 72, enfim, qualquer variação que seja dessa aí, ou mesmo você estudar, como muitas pessoas orientam aí, você estuda, faz resumo, prepara o material para sua revisão, para você fazer um mapa mental. Acompanhe aqui comigo, olha só. O estudo em camadas, você faz uma revisão sob demanda. Você revisa aquilo que é mais importante para você, aquilo que tem uma grande incidência, você sabe isso pelos filtros que você colocou no site de questões, e pelo que você errou mais, é o que você vai revisar mais. Então, você faz essa revisão, vamos dizer assim, sob medida. Já o método de revisões programadas, você tem um cronograma rígido de difícil realização, e talvez o que eu acho pior nisso aí é que você não é um ato de estudo, de revisão direcionado, ele é difuso, porque você vai ver ali toda a matéria, então tem assuntos que você já dominava ali, que você compreendeu, mas está no cronograma, e aí acaba que os pontos relevantes você acaba passando batido, porque é muita coisa para estudar e tudo mais, então essa é a tendência que acontece com as pessoas que fazem essa revisão programada, tá? E aqui, nessa método aí de você fazer questões até dominar, né, você acaba gastando menos tempo comparado com... Você imagina, você pega gasto administrativo aí, tem 40 páginas de teoria, você tem que fazer um resumo por palavras-chave, ou um mapa mental, né? Isso é muito trabalhoso, né? E sendo que a principal via para você ter uma retenção é a compreensão e a fixação por meio de questões, é onde você vai se testar, tá? Então, esse é o meu principal argumento a favor aí do método em camada, na segunda camada, e esse argumento contra o método das revisões programadas da curva de esquecimento, por exemplo. Então, beleza, vamos ver aqui a terceira camada, né? Então, como é que funciona? Você fez a pré-leitura na primeira camada, fez a leitura, entendeu as principais ideias, depois segunda camada, fez lá os blocos de questões, questões comentadas, fez os blocos até bater uma meta, você dominou. Então, aqui no caso, né, eu tenho uma planilha de estudo que ela elenca todos os assuntos para um dado edital. Então, aqui atos, vamos supor, a pessoa acabou de estudar. Então, depois que a pessoa, dentro do ciclo de estudo dela, né, fechar aí cada um dos assuntos para cada uma das disciplinas, depois que ela, vamos dizer assim, fechar o edital nesse sentido, que eu considero que ela acabou aí o estudo da segunda camada e ela vai para a terceira camada, tá? Então, mas o que é a terceira camada?
Então, a terceira camada é quando você já viu todo o conteúdo, você já tem uma compreensão boa, porque você fez as questões, você tem esse indicador confiável, e agora você vai estudar de uma forma mais sistêmica, mais integrada. Como é que você faz isso? Você pode fazer por meio de simulados, de provas inteiras, tá? Então, você vai poder aí também fazer um refinamento do conhecimento, tá? E uma forma para você fazer esse refinamento é você identificar aqueles assuntos que você gastou mais tempo, que foi mais difícil bater a meta, nessa hora que eu recomendo que se faça mapas mentais, resumos, na medida que você tiver tempo aí, até a sua prova chegar, o seu edital chegar, tá? Então, dessa forma você vai poder ter uma base sólida de conhecimento e depois você vai construir esse material aí para um uso mais posterior, só que você já vai estar assim mais casca dura, vamos dizer assim, para saber o que é mais importante para você, para aquilo que você tem tido mais dificuldade, beleza? Então, de forma geral, esse aí é como se estuda na prática pelo método de camadas.